Olá, minha amiga, meu amigo corretor de seguros, tudo bem? Espero que sim, aqui tudo ótimo também. Se você ainda não me conhece, meu nome é Antônia Oliveira, eu também sou corretora de seguros e hoje vou falar sobre esse assunto que, se você está interessado, é porque você vai se tornar logo o meu colega ou futuro colega aí de profissão. Eu tenho recebido muitas mensagens mesmo lá nas minhas redes sociais perguntando como que faz para abrir uma corretora de seguros, quais que são os custos, o investimento inicial. E sobre os investimentos iniciais de uma corretora eu já fiz um vídeo aqui, então se você também se interessar por esse assunto, dá uma olhadinha lá. E por isso eu decidi vir aqui e compartilhar com vocês também mais alguns detalhes aí de como abrir a sua corretora de seguros. Fica comigo até o final que eu vou contar tudinho. Mas antes eu vou fazer um pedido muito especial para você curtir aí esse vídeo. Se depois não gostar, dá um descurtir, não tem problema. Assinar o canal e também compartilhar com os amigos, porque assim essas informações vão chegar a muito mais pessoas. Combinado? Bom, antes de mais nada, meus futuros colegas, na verdade já vou falar meus colegas, né? Porque eu tenho certeza que você vai se tornar aí meu colega, minha colega de profissão. Eu preciso compartilhar com vocês que a nossa categoria está vivendo um momento aí de muita instabilidade e provavelmente, se você quer ingressar nesse ramo, você já deve ter pesquisado e visto muitas notícias a esse respeito. O que aconteceu, Antônia? No fim do ano passado foi criada uma medida provisória que visava desregulamentar a nossa profissão. E isso acabou gerando muita instabilidade, dúvida e deixou o nosso mercado bem abalado, tá? Os corretores ficaram pensando, e agora? Qualquer um vai se tornar corretor de seguros? Não vai ter critério? Vai ficar tudo uma bagunça, né? E isso aconteceu porque a SUSEP, que era o órgão que nos regulamentava até então, ela nos colocou aí uma dificuldade em fiscalizar, porque nós já somos mais de 100 mil corretores aí no nosso país. Até aí tudo bem, né, gente? Essa medida provisória, ela vai ser votada somente em abril, ela ainda não foi votada. Só que o que acontece? Uma vez que nós não tenhamos essa regulamentação, que nós não tenhamos um registro técnico profissional, isso realmente nos deixa vulneráveis no mercado. Então a nossa categoria em peso se mobilizou para conseguir modificar isso de alguma forma, e todo esse movimento dos Sincors, que são nossos sindicatos, né, FENACOR, e de toda a categoria de um modo geral, brigando aí, lutando e defendendo a nossa classe, que é tão importante para o mercado nacional, mundial como um todo, né? Fez com que o relator mudasse o texto que se tornou favorável à nossa categoria. Como assim favorável? Ele restituiu a lei de 64, o qual volta e regulamenta a nossa profissão de corretor de seguros, porém com algumas observações aí, que uma delas é que nós tenhamos uma autorreguladora. Como assim, Antônia? Bom, eu não tinha comentado com vocês antes de que a SUSEP, que era o órgão que nos regulamentava, havia colocado essa situação de que não tem mais condições de nos fiscalizar. Pois bem, agora então teria que ser criada uma autorreguladora, que isso é bacana também, porque lá na SUSEP não tinha nem um corretor de seguros, então todos os profissionais que estavam lá não tinham conhecimento de como realmente funciona o nosso mercado. E com uma autorreguladora é diferente, vai funcionar semelhante aí a uma OAB, que é constituída todo o conselho e presidente pelos próprios profissionais, advogados, né? Então, da mesma forma, faria com o nosso conselho, com a nossa autorreguladora. O que eu considero inteligente, assertivo e justo. Só que o que acontece, gente? Embora esse texto tenha sido votado, tenha sido aprovado e que seja favorável a nós, corretores de seguros, já é uma pequena batalha, tá? Mas nós não vencemos a guerra aí como um todo. Por quê? Porque ainda precisa ser aprovado pelo Senado, sancionado aí pelo nosso presidente da República, e muito provavelmente isso vai acontecer agora em abril.
Abril. E por que eu tô resumindo e relatando tudo isso aqui para vocês? Porque dependendo de qual cenário que nós vamos ter daqui para frente, também vai mudar a maneira como você vai fazer aí a abertura da sua corretora de seguros. Mas vamos lá, eu vou passar 2 cenários contando que um deles vai ser o que vai ter sequência aí nos próximos meses. Vamos começar pelo cenário do praticamente nada mudou, e para falar sobre ele eu não vou me atentar aí qual que vai ser o órgão autorregulador, qual que vai ser a reguladora da nossa categoria, tá? Eu vou falar aqui sobre a prova que antes você tinha que fazer. Então, em um cenário onde tenha uma autorreguladora, você provavelmente também vai ter que fazer uma prova, e eu vou contar um pouquinho como que foi a minha trajetória nesse sentido, a dos meus colegas também, que eu tenho contato, que a gente troca figurinha, e também vou comentar com vocês sobre como que funcionava, porque provavelmente vai ser da mesma forma, no mesmo formato, só que com um nome diferente, tá? Então antes nós tínhamos lá a SUSEPinha, que era uma prova mais simples e resumida para os corretores que tinham o desejo de iniciar a carreira com os ramos de capitalização, previdência e seguro de vida. Então isso garantia que você poderia aí atuar nesses ramos sem fazer uma outra prova. Ah, Antônia, mas qual que é essa prova? Eu não quero atuar só com esses ramos mais simples, aí nesse formato simplificado. Aí para você atuar com automóvel, empresarial, residencial, todos os demais ramos, você precisaria fazer uma prova da SUSEP mais completa. Então, como eu falei antes, você vai ter essa possibilidade aí provavelmente de escolher o mais simples ou o mais amplo, e o nome eu não sei dizer, se vai ser segurinho, segurão, SUSEPinha, SUSEPão, o que for, mas provavelmente ainda vai permanecer essa prova, né, que você vai ter que fazer para tirar o registro e para ter essa habilitação técnica e se tornar um corretor de seguros com a capacidade aí de poder abrir o seu negócio, abrir a sua corretora, estando tudo certo e dentro das normas. Outro detalhe muito importante é que você pode ir lá no site da Funenseg, antiga Funenseg, tá, gente? Que eu sou lá das antigas mesmo, eu só tenho essa carinha de novinha, mas não sou tanto. Agora é ENS, que é a Escola Nacional de Seguros, e lá você vai ter toda a orientação de custo de prova, como que funciona, quantos dias, porque isso pode mudar. Então qualquer informação que eu coloque aqui, depois você vai me dizer: ai, Antônia, não era assim, porque tá tudo mudando, ainda a gente não tá vivendo um momento estável, como eu falei para vocês antes. Mas em relação à prova, ao registro, é nesse sentido. E um outro cenário é que talvez não tenha prova nenhuma, e isso a gente só vai saber lá em abril, quando for definitivamente votada essa MP. E até lá eu só coloquei medo em vocês, né? Falei dessa prova e eu quero só enfatizar que vocês tenham muito cuidado, porque se realmente tiver essa prova, muitos colegas aí ao longo da minha carreira que eu vi fazendo não passaram por questões de crenças limitantes, tá? Ai, é muito difícil, eu não vou conseguir. Eu falei lá com outro corretor, ele me disse que é muito, mas muito difícil. Então, gente, já vou falar aqui pra vocês, tá? Não é muito difícil não, mas é claro, pra tudo na vida você precisa se dedicar, estudar, mas não vai lá fazer a prova com essa mentalidade de que é muito difícil, porque aí você não vai passar mesmo, tá? Você vai ficar nervoso, nervosa e não vai conseguir. Então é uma das coisas que eu gostaria de reforçar aqui com vocês, mas como eu disse, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei em que momento você está me assistindo, se é antes dessa votação ou se é depois. Talvez você já esteja aí sabendo de tudo que está acontecendo no mercado, talvez tenha mudado, mas de qualquer forma eu vou pedir para você que após assistir esse vídeo, você entre lá no site da ENS, Escola Nacional de Seguros, no Sincors, do Ibracor, e que você se certifique de se precisa ou não dessa prova, né, dessa certificação do registro, e aí sim
você dê os próximos passos, até porque além de tudo que eu já comentei com você, você também já deve estar sabendo aí que nós estamos passando por uma situação complicada mundialmente falando, que é o coronavírus. Então, por isso, talvez até nem aconteça essa votação, e se você estiver no futuro agora, você já sabe o que aconteceu ou deixou de acontecer, mas enfim, é importante falar sobre isso para que você saiba que para abrir uma corretora de seguros, você tem que saber como que estão aí as questões técnicas, né, e os critérios elegíveis para que você possa realmente assinar lá a propostinha e ganhar muito dinheiro. E depois que você estiver devidamente habilitada aí para ser um corretor de seguros, aí vem os próximos passos. E o próximo passo é decidir se você vai querer iniciar como corretor pessoa física ou pessoa jurídica e fazer aí o seu CNPJ. E o que você deve levar em consideração? Porque eu sei que isso gera muitas dúvidas, tá? Eu sempre ouvi o pessoal ao meu redor: será que eu faço o CNPJ agora? Será que eu espero mais um pouco? Enfim, eu vou tentar até ajudar a esclarecer um pouquinho sobre isso, tá? Primeiro, você tem que pesar. Você tem uma carteira de clientes? Você vai começar esse negócio aí crua, né? Sem nunca ter operado com seguros na vida? Ou você já tem uma expertise? Já vem aí com alguns clientes ou com uma prática de mercado? Por que isso deve ser levado em consideração? Porque se você for começar do zero, aí você tem que se atentar que talvez você não tenha produção suficiente que justifique a abertura de uma empresa. Mas aí, meu amigo, minha amiga, você vai ter que pesar. É uma balança mesmo, tá? Tenho produção, não tenho produção, tenho experiência, não tenho experiência. Se você não tiver experiência, começa como pessoa física e aí com o tempo você vai sentindo o mercado, como que você está aí se desenvolvendo. E aí, no segundo momento, você faz a abertura do seu CNPJ. Agora, se você já está decidido aí, vai abrir a sua empresa, ótimo! Então, agora você precisa encontrar um bom profissional na área da contabilidade, tá? E eu indico que você peça indicações para alguém que já esteja na área, porque existe sim algumas peculiaridades aí na nossa profissão e referentes à nossa classe que precisam ser muito bem colocadas lá no contrato social para não gerar prejuízo, para que você não tenha que refazer aí toda a documentação e pagar novamente, porque eu já vi muitos relatos aí, inclusive lá nas redes sociais, o pessoal me manda mensagem: ai, Antônia, olha o que aconteceu, eu tive cometer um erro lá no meu contrato, não colocar porque eu comercializava o ramo X ou o ramo Y, eu tive que refazer e pagar tudo de novo. E esse pagar tudo de novo é bem salgado, então assim, por isso que eu digo, procure aí um profissional que já entenda, que já trabalhe com corretores de seguros, um bom profissional, né? E aí dê o encaminhamento para a abertura da sua empresa. Eu imagino que você vai ter um custo aí aproximado de 1 ou 2 salários mínimos para fazer a abertura da empresa, mas ok, aí já está praticamente 50% da sua empresa aberta após esse passo, e vamos para os próximos passos para que definitivamente você possa dizer: ok, agora eu abri a minha corretora. E esse processo, gente, esqueci de falar antes, de abertura da empresa, ele demora aí em torno de uns 40 dias no mínimo, tá? E aí depois, para você poder começar aí a sua empresa a todo vapor, você vai precisar de uma coisa muito importante, né? Como que eu não falei isso antes? Você precisa se cadastrar em todas as seguradoras e eu vou contar um pouquinho para vocês como que eu fiz. Eu não esperei esses 40 dias até a empresa ficar constituída, né? Eu já fui visitando todas as seguradoras que eu tinha interesse. Antes eu pesquisei, conversei com pessoas da área, li muito material, muito conteúdo, tá? Mesmo na internet sobre as seguradoras, porque eu tinha uma convicção. Eu não queria de forma alguma trabalhar com empresas que não fossem sérias ou que não fossem comprometidas com o cliente.
cliente. Ah, como assim, Antônia? Eu sempre priorizei a excelência no atendimento. Então, como que eu vou me credenciar com uma seguradora que o mercado fala que traz toda uma morosidade nos processos, em atendimento de sinistro e tudo mais? Então, eu me norteei aí em coisas e assuntos nesse sentido. Depois que eu fiz essa pesquisa e que eu constatei quais que seriam as seguradoras, as empresas que eu gostaria, que eu tinha interesse de trabalhar, eu agendei visita em todas elas. Por quê? Porque assim eu tive um contato mais próximo. Em cada região, dependendo da região, aí você vai ter uma filial da seguradora, seja da Liberty Seguros, da Porto Seguro, da Sul América, e aí você pode ir visitando, conhecer quem que é o gestor, os colaboradores, para você também ir interagindo com esse pessoal. Às vezes as pessoas, para tentar encurtar caminho, preferem fazer ligações, né? Ligam ou mandam e-mail, fazem o cadastramento direto no site. Aí quem opta em fazer dessa maneira, quando chega a documentação lá no e-mail de que você está credenciado, devidamente credenciado na seguradora, aí você faz o quê? Porque você não tem nenhum relacionamento, né? Então, por isso que eu fiz dessa forma. Eu visitei todas as seguradoras pretendidas, né? Criei relacionamento e durante esse período, desses 40 dias aproximadamente, até ficar pronto o meu CNPJ, eu já estava até fazendo cursos de produtos dentro das empresas. Isso otimizou, né? Eu ganhei muito tempo e eu aconselho que você faça da mesma forma. Uma vez habilitado, com a empresa constituída e com cadastro em todas as seguradoras, você está pronta aí para fazer a abertura da sua corretora de seguros. E agora eu vou dar uma última dica para você, tá? A profissão de corretor de seguros, ela é maravilhosa, mas para que você tenha sucesso, você precisa estar sempre em constante desenvolvimento. E por que que eu digo isso? Porque eu vivo esse mundo, porque eu respiro esse mundo de corretor de seguros. E eu vou contar uma coisa para você. Nós temos muitos detalhes, muitas especificidades. Cada seguradora opera com uma condição geral diferente da outra. Todos os ramos aí, eles diferem nas suas cláusulas. Então, é muita coisa para você aprender. São muitos, inúmeros detalhes. Então, para isso, você precisa estudar bastante e estar sempre aí adquirindo conhecimento. Mas não é só conhecimento técnico não, tá, gente? Você vai precisar também adquirir conhecimento comercial, porque lá na ANS você vai aprender muita coisa sobre legislação, sobre a parte técnica mesmo dos produtos, mas aqui do outro lado você vai ter que saber lidar com o cliente, contornar objeções, como se comportar, como se comunicar e vender, né? Porque uma corretora de seguros precisa de muitas vendas. E para isso, eu me comprometo a sempre postar muitos conteúdos aqui de valor e que vão contribuir aí com vocês. Eu espero do fundo do coração mesmo que contribua e desejo também que você tenha muito sucesso aí na abertura da sua empresa. Eu vou ficar aqui sempre torcendo por você, tá bom? Um grande beijo e bons negócios!